Vamos a Mateus, finalizar, acho que hoje eu finalizo as reflexões do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Jesus parece concluir o seu sermão chamando as pessoas a fazerem escolhas. O texto que lemos parece um texto longo e numa primeira leitura nós costumamos desconectá-los. Nós temos o hábito de ler um trechinho e separar. A mensagem da porta estreita é uma coisa, os falsos profetas é outra coisa, os que profetizaram e curaram em nome de Jesus é outra coisa, a casa na rocha, a casa na areia é outra coisa. Mas quem redigiu esse texto fez uma escolha. Jesus falava muitas coisas e havia muitas memórias sobre os ditos de Jesus. E na hora de elaborar o seu texto, nós não podemos ignorar que Mateus tenta nos comunicar uma mensagem. E ela sempre é encadeada, preferencialmente. Eu não vou dizer que sempre eles conseguiram, tiveram sucesso nessa iniciativa, mas a gente deve tentar analisar o texto a partir dessa perspectiva. Será que uma coisa não está chamando a outra? Então a ideia da porta estreita e caminho estreito que levam para a salvação, porta larga e caminho largo que levam para a perdição. Eu desde menino escuto sermões sobre isso e normalmente eles vão dizer a vida de santidade é o caminho estreito. E a vida de pecado, um fulano que conhece Jesus, mas não leva a sério, anda com uma vida torta aí, esse é o caminho largo. A turma do faz tudo, pode tudo. Quantas vezes nós já não ouvimos sermões nesse sentido, não é? Então tem o evangelho do não pode nada, é o caminho estreito, apertado, e tem o evangelho do pode tudo, é o caminho largo. Mas esse caminho largo vai para a perdição. Então, na minha infância era assim, quem vai no cinema é caminho largo. Televisão já podia. A televisão estava no caminho estreito, mas o cinema na minha juventude era caminho largo. Só que alguns anos antes, a televisão também era caminho largo. Não podia ter televisão.
Só podia ter rádio, porque no rádio tinha programa evangélico. Então, o rádio era caminho estreito, a televisão caminho largo. Mas depois a igreja vai para a televisão. Aí a televisão já fica caminho estreito. Eu posso ver Jimmy Swaggart, Rex Humbard, posso ver programa. Então agora a televisão pode, o cinema não. Aí depois vem os filmes bons, né, que a gente pode assistir, né, Jorge? Star Wars, Senhor dos Anéis, essas coisas legais, né? Que dá para ver Jesus ali também. Não, agora o cinema pode, mas não é qualquer cinema. Então essa ideia do caminho largo, o caminho estreito, vai dependendo muito de em que época você nasceu e em que igreja você frequentou. Tem a ver com roupa, tem a ver com cabelo, tem a ver com maquiagem, tem a ver com tatuagem agora, tem a ver com, tem bloco evangélico no carnaval, pode ir no bloco evangélico. A Cláudia Leite pode cantar no carnaval e ser evangélica. A Carla Pérez pode cantar no carnaval e ser evangélica. Então, a discussão agora está num outro nível, mas é sempre essa briga, o que é o caminho largo, o que é o caminho estreito. Ok? Tudo bem? Todos estamos juntos aqui? Entendemos? Mas Jesus fala assim, olha, a porta e o caminho. Em geral nós pensamos o caminho e no final é a porta. Não é assim que a gente pensa? A forma como você caminha e no final tem uma porta. Quando você chegar na porta, você não passa, porque você veio pelo caminho largo, mas lá no final a porta é estreita, então você não passa. Mas não é essa a sequência que Jesus usa. Jesus fala a porta e o caminho. Então, na verdade, a porta é por onde você entra no caminho. A porta é por onde você entra no caminho. Jorginho estão sofrendo, coitado. Jorginho vai ter que ir ajustando as coisas lá. Então, a porta é estreita e o caminho é estreito. Então, pense quando você sai de casa, você sempre sai para um caminho. Ou é a rua, não é? Pode ser até um quintal, mas a porta é a forma de ingresso. E eu acho que Jesus aqui está pensando em Miqueias, capítulo 2. Quando Jesus usa essa expressão da porta, eu já falei com vocês que para mim o Sermão do Monte está muito atrelado aos profetas. Miqueias capítulo 2 tem uma expressão muito interessante. Capítulo 2, verso 12. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio da sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre o caminho. Eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Eu creio que esta palavra de Jesus sobre porta estreita, caminho estreito, ele está falando de que ele é esse pastor lá de Miqueias. Ele é esse rei lá de Miqueias que vai adiante do seu povo, congregando o seu rebanho para conduzir. Então a porta estreita, o caminho estreito não é aquilo que a gente faz. Não é o caminho da santidade ou da não santidade para o caminho largo, não. A porta estreita é o próprio Jesus. E o caminho estreito é o discipulado de Jesus. Ele está concluindo o sermão. Isso tem a ver também com a casa na rocha, a casa na areia, aquele que ouve e obedece. Então, é a escolha que nós fazemos. Jesus está diante de uma comunidade que tem muita religião. Ele está diante de uma multidão de gente da Galileia, da Judeia, de diferentes lugares que vinham para ouvi-lo. E essas pessoas tinham a religiosidade dos escribas e fariseus, tinham a ciência dos saduceus, tinham lá as preferências políticas dos seus dias. Tinha muitas vozes clamando naquele tempo como hoje. Havia muita religiosidade, lugares de oração nas sinagogas, havia os sacrifícios no templo, havia muitas formas de tentar chegar a Deus.
Mas Jesus fala de um caminho estreito e uma porta apertada. É Ele. A porta é Ele. Em outro trecho do Evangelho vai dizer, João é que vai escrever isso: eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10. Então Jesus é a porta apertada. Não há muitas escolhas, há uma escolha. Jesus é o caminho. João 14 depois vai dizer isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho estreito? O caminho estreito é Jesus. Não tem outra opção. São poucos os que acertam por Ele. Naqueles dias eram poucos. Havia muita gente falando, mas poucos entendiam Jesus. Lembra que ele dizia: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Dentre aquela multidão que ouvia, poucos, na verdade, eram verdadeiros discípulos. Então, aqui é um convite a tomar uma decisão pessoal. Eu estou diante de vocês, está dizendo Jesus. Eu sou uma porta. Eu sou uma forma de você decidir viver. Eu sou um caminho, eu sou uma escolha. Se você quiser vir comigo, estamos aí. E o resultado de andar comigo é a salvação. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Não é? Não é isso que está em João 3,16? Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus sabia que a sua missão era a salvação do mundo e ele se ofereceu para salvar. Estamos juntos? Mas ele fala também para a gente ficar esperto com os falsos profetas, com gente disfarçada de ovelha. Lembra que eu disse que está associando lá com Miqueias? Eu sou aquele que vai conduzir as ovelhas. Mas ele diz que existem falsas ovelhas. Ele vai conduzir o rebanho. Mas no meio do rebanho tem lobo disfarçado de ovelha. A fábula veio depois, né? Mas a metáfora já foi escrita por Jesus lá atrás. A ideia do lobo mau que se veste de ovelha e fica lá no meio do rebanho, não é? Já é metáfora dos dias de Jesus. Talvez era alguma forma dos lobos furtivamente se misturar no rebanho, não sei como é que eles observavam lá, mas devia ter alguma forma dos lobos se aproximarem do rebanho furtivamente e devorarem. Então esta metáfora dos pastores que perdiam ovelhas para lobos espertos e traiçoeiros, Jesus a está usando aqui. Tomem cuidado, tem falsas ovelhas que na verdade são lobos. Vocês vão ter que olhar. Olhar o quê? O resultado deles, os frutos deles. E aí Jesus muda a metáfora. Se é lobo disfarçado de ovelha, olha, pensem numa árvore. Você conhece a árvore pelo fruto. Eu que sou muito urbano, não basta eu ver a folha, eu tenho que saber o fruto. Se não tiver fruto, para mim é tudo árvore. Eu só vou descobrir pé de quê quando esse quê aparece. De vez em quando, uma ou outra eu identifico. Uma mangueira fica fácil de identificar, mas tem algumas que enganam a gente, até aparecer a manga, não é verdade? A jaqueira que tem aqui atrás, eu vejo uma jaqueira, e eu só descobri que era uma jaqueira o dia que as jacas apareceram. Ah, isso aqui é um pé de jaca. Então Jesus fala para a gente: olha o fruto, que aí você conhece a árvore. E tem árvore que dá fruto bom, então você sabe que a árvore é boa. Ele está dizendo então para o seu rebanho, para as suas ovelhas, para tomarem cuidado. Porque nem todo mundo que andar no meio do rebanho é realmente digno de confiança. Então percebam, Miqueias ele diz: eu vou juntar meu povo e vou conduzir. O rei vai adiante deles e vai guiá-los como um pastor que guia as ovelhas. Mas haverá lobos no meio das ovelhas. E ele vai dizer: tomem cuidado com os falsos profetas, porque é uma realidade do Israel lá de trás. Havia um profeta Elias, houve um profeta Eliseu, houve Isaías e Jeremias, mas havia falsos profetas que anunciavam coisas que Deus não disse.
Muitas vezes havia um duelo de profetas. Jeremias, por exemplo, dizia: olha, os babilônios virão e vão destruir a cidade. Os profetas falsos diziam para o rei: fique tranquilo, Deus nunca deixou acontecer isso, não vai acontecer, Deus vai livrar. E Jeremias dizia: Deus não vai livrar, ele falou que dessa vez vocês vão para o exílio, ele vai cumprir as coisas que falou lá atrás. E os falsos profetas diziam: rei, fique tranquilo, rei, está tudo certo, Deus vai socorrer. Falsos profetas trazem falsas notícias, e hoje não é diferente. Eu queria dizer que nós precisamos ter muito cuidado. Há muitas vozes no meio do rebanho do Senhor. Há muitas proclamações no meio do caminho. Muita gente dizendo: o Senhor disse, o Senhor falou. E quanto mais as pessoas se metem a acertar o que vai acontecer, como se fossem de fato profetas de Deus, a gente fala: mais tiro na água eles dão. Essa ideia de tentar adivinhar quem vai ser eleito, quem não vai ser, quem é o escolhido de Deus e quem não é. É interessante como as pessoas profetizam, depois não acontece, e com a maior cara de pau eles dizem: nós não oramos o bastante. Daí, peraí. Se Deus diz que vai fazer, Deus faz, não depende de quanto eu oro. São falsos profetas. A gente tem que começar a ter coragem de dizer: tem muito falso profeta se levantando na igreja e conduzindo a igreja para batalhas que Deus não escolheu para elas. Tem muita gente conduzindo a igreja para caminhos que o Senhor não escolheu para a sua igreja. Tem muita gente guiando ovelha para o matadouro. Tem muita gente enganando a igreja, tem muita gente dilapidando o patrimônio dos outros, tem muita gente explorando a boa-fé alheia. Tem muita gente saqueando o bolso dos outros, com o argumento de que Deus mandou fazer isso ou que Deus mandou fazer aquilo. Há falsos profetas. Nós não podemos ignorar o fato de que Jesus já dizia naqueles dias que gente se levantaria com más intenções para fazer más obras, e que o fruto do resultado, o fruto do trabalho deles seria o mal, seria ruim. A igreja tem muita coisa boa? Certamente tem. O evangelho trouxe muita luz para o mundo? Trouxe. Mas o mau uso do evangelho por muita gente desonesta tem também produzido muito dano. Não só à sociedade, mas principalmente à igreja. A igreja sofre, a igreja sangra, toda vez que um falso profeta se levanta e induz muitos ao erro. Nós precisamos ter consciência de que Jesus estava prevendo que no meio do seu rebanho haveria falsos profetas. E olha, ele vai longe quando ele diz no verso 21: em teu nome, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, verso 22 já, vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, esses dias eu estava conversando com o meu novo amigo lá de Recife, dizendo assim: muita gente perdeu o temor de Deus. Tem muito picareta que perdeu o temor de Deus. Gente roubando, adulterando, vivendo uma vida de promiscuidade, fazendo muita coisa desonesta em nome da religião, em nome do evangelho, e perderam o temor de Deus. Pastor, o senhor está aqui julgando os outros? Não, estou olhando as árvores e estou olhando os frutos. Jesus me autorizou a olhar a árvore e ver o fruto. Tem muita coisa errada acontecendo e não é evangelho. Tem muito falso profeta e muita gente fazendo milagre por aí, muita gente dizendo que profetiza em nome de Deus e talvez até exercendo autoridade sobre espíritos malignos, mas não deixam de praticar o mal. Irmãos, a porta é estreita.
E muitas vezes é do púlpito que estes líderes ficam acusando os outros de falta de santidade, enquanto as ocultas, a vida dupla deles, ou às vezes nem dupla, tripla, quádrupla. Quantos de vocês aqui já sofreram decepção com lideranças religiosas? E não são exclusivamente evangélicas, porque esse é um mal de todas as religiões. Há maus advogados, há maus médicos, há maus vendedores, há maus professores. Estou olhando para cada um de vocês, estou pensando na profissão de vocês. Há maus bancários e maus psicólogos, há maus administradores, há maus gestores de contrato. Há pessoas más em todas as funções. Mas na religião, e em todas as religiões, há pessoas de má índole, que com astúcia iludem a fé simples das pessoas em todas as religiões. Há maus monges budistas, há maus gurus indianos, há maus líderes islâmicos, mulás islâmicos, há maus padres, há maus pastores, há más missionárias e profetisas ambulantes que vão pelas casas. Tem maus diáconos, maus presbíteros, maus crentes. Tem o mal em todas as categorias que a gente imaginar. Mas o pessoal perdeu o temor. E Jesus está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar. Porque a porta é estreita, gente. Muita gente, quando chega lá, vai ter tanta carga nos ombros. O livro clássico do John Bunyan, O Peregrino, que vai carregando o fardo. Tem gente que vai estar com tanta carga, que quando chega lá, passa não. Eu posso tirar a carga? Agora não pode mais não. Agora não é hora de tirar a carga. Você tinha que ter deixado isso lá atrás. Essa casca de pecado que você carregou, esses adultérios, esses roubos, essa mentira, essa hipocrisia, esse engano, isso você tinha que ter deixado lá atrás. Você não deixou, você carregou. E agora, Senhor, Senhor, não te conheço. Eu creio que o céu vai ser muito generoso com muita gente que não teve conhecimento da verdade. Eu creio que a graça de Deus vai cobrir uma multidão de pecados, de gente de fé simples que não teve muita informação, mas que teve bom coração. Mas eu tenho refletido, à luz do Evangelho e das palavras do Senhor Jesus, que duro será o julgamento daqueles que, tendo toda a oportunidade, todo o conhecimento, escolheram o caminho da impiedade, o caminho da mentira, o caminho do engano. Não cabe a mim determinar, como falei há pouco, sobre o julgamento. Não sou eu quem dirá para onde vão, mas eu sei quem é aquele que vai dizer. É o Senhor que vai dizer a quem Ele conhece e a quem Ele não conhece. É o Senhor que vai dizer para um: vinde, benditos do meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado antes da fundação do mundo. Mas que vai dizer para outro: apartem-se de mim, malditos, que praticam iniquidade, porque não os conheço. A gente tem que levar a sério o Evangelho de Jesus, que é salvação, que é graça, é bondade, é perdão, mas que também é juízo. E certa vez Jesus também disse aos seus opositores nos seus dias, falou: melhor seria se vocês não tivessem
ouvido. Mas como agora vocês dizem que ouvem, e como vocês dizem que enxergam, maior juízo haverá para vocês. Então, meus irmãos, nós que temos sido iluminados, e principalmente nós, dos muitos que às vezes me vêm falando, nós que somos pastores e líderes que conduzimos outras pessoas, nós temos que ter especial cuidado com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa integridade de caráter, com o nosso poder de influência por meio do testemunho, porque nós certamente seremos julgados, não pelas palavras que falamos, mas seremos julgados certamente por aquilo que fazemos. As nossas obras nos acompanharão no dia de Cristo. A bondade, a graça, a misericórdia, sim, elas cobrem uma multidão de pecados, mas não devemos ser lenientes, achando que a justiça de Deus também não se manifestará sobre nós. Deus separará o trigo do joio. Deus separará peixe bom de peixe ruim. Deus separará ovelhas de bodes. Deus separará filhos daqueles que não o conheceram. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Sermão do Monte nos convide. Sim, é uma vida de santidade. Sim, é uma vida de justiça. Sim, é uma vida de humildade. Sim, é uma vida sem julgamento, sem condenação, de uma espiritualidade espontânea, legítima, verdadeira, como a gente conversou ao longo das semanas. Que o Sermão do Monte nos convide a sermos, sim, ovelhas do Senhor. E que Ele nos conduza, segundo a sua vontade. Nós que já passamos pela porta estreita, escolhemos Jesus, que a gente continue no caminho estreito até o dia de Cristo. E a graça haverá de suprir as nossas deficiências. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós oramos para que volte ao nosso coração e à tua igreja um espírito de temor e tremor. Oramos para que o teu nome seja conhecido na terra, Senhor, como um Deus bom, como um Deus amoroso, como Pai carinhoso que és. Mas oramos também para que, dentre o teu povo, Senhor, dentre aqueles que te conhecem, que nós não nos esqueçamos que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo também é o Senhor de toda a terra, é o Deus da criação e é o Deus que conhece a cada um de nós. E nos conhece no íntimo, nos conhece como somos. Não vês apenas aquilo que mostramos aos outros, mas vês aquilo que somos no secreto do nosso próprio coração. Oro por mim mesmo, Senhor, oro pelos meus irmãos, oro por nós que somos deste rebanho, deste pequeno aprisco que o Senhor tem nesta cidade. Que nós possamos ser gente santa, gente boa, gente generosa, gente humilde que caminha à luz do Evangelho. Que nós pratiquemos aquilo que ouvimos, Senhor. Que nós construamos a nossa casa sobre o fundamento sólido que é Jesus. E que nós tenhamos cuidado, Senhor, para não apoiarmos a nossa fé na areia, na desobediência, na negligência. Que nós possamos dizer: Senhor, Senhor, eis-nos aqui, prontos a obedecer a tua voz. E que a nossa vida corresponda a essa oração, Senhor. Dá-nos graça, abençoa-nos em Cristo. Amém.